A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para o programa Nascido para Reinar. E hoje, nessa segunda-feira abençoada, estou aqui fazendo uma gravação meio que improvisada, com a minha filha. Estou aqui na Bahia, na casa da minha filha, um cenário diferente, usando o celular como o microfone, mas o importante é não parar. A obra não pode parar, Porque afinal de contas, nós nascemos para reinar. E o reinado ele é amplo, aonde quer que nós vamos, nós somos testemunhas de Cristo e a obra ela não para. O coração daquele que tem amor, aquele que tem desejo, que tem anseio, e vamos estar neste momento orando, apresentando as nossas vidas ao Senhor e mais um trabalho para a glória de Deus. Amém? Querido Deus eterno Pai, te rendemos graças, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Eu te louvo, Senhor, por cada vida, Senhor. Cada irmão, cada irmã que se encontra, Senhor Deus, neste momento, juntamente comigo, acompanhando este programa. Eu te louvo, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é um Deus de providência. O Senhor é um Deus que trabalha em favor daquele que no Senhor espera. O Senhor é um Deus que derramou, Senhor, o seu sangue na cruz, Senhor, para que hoje nós tivéssemos livre acesso para estar falando com o Senhor. Aonde quer que iremos, aleluia, Senhor, se nós clamarmos o teu santo nome, o Senhor irá nos ouvir e nos atender. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura do nosso versículo-chave, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, como eu tenho falado todas as vezes, em todos os programas, nesse versículo, que tem falado grandemente ao meu coração. É um versículo que eu meditei muito, que eu procurei, quando eu trouxe este programa aqui para a rádio, para vocês, nessas oportunidades das redes sociais, qual versículo eu poderia estar ali trazendo para todos os dias estarmos meditando. Eu e você estarmos meditando nessa palavra. Então hoje nós vamos falar com toda a fé de nosso coração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, venha alcançar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, o tema do programa, do estudo que eu estarei trazendo para vocês hoje é: o mundo precisa de Jesus, Todos nós sabemos, por isso que Jesus Cristo, por isso que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, se você crê no Senhor Jesus, aleluia, você não vai perecer. Ah, mas como é que essa história de não perecer, porque eu estou vivendo em situações controversas, algumas aflições, alguns intempéries? Não. O perecer, Jesus Cristo, ele anulou toda a condenação. Jesus Cristo, ele nos comprou com o teu sangue carmesim. Jesus Cristo, ele nos deu uma garantia: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele nos deixou promessa, nos deixou um legado de que ele está conosco todos os dias. Aleluia, se ele falou, eu creio, porque em minha vida eu sou testemunha viva da presença, do mover, da manifestação desse Deus Todo-Poderoso no qual eu estou aqui falando com vocês. Amém? E o versículo de hoje está aqui, a leitura está aqui neste capítulo 6 mesmo de Mateus. Vamos falar sobre a solicitude da vida para não andarmos ansiosos, como nós todos já sabemos que é uma instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos andar ansiosos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
aqui no versículo 33 do livro de Mateus, capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nesse mesmo capítulo do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala: por acaso a sua preocupação vai aumentar sequer um côvado em sua vida? Não vai. Então, por que nós andamos tão ansiosos? Por que não é depois dessa pandemia, mas antes, tinham tantas pessoas estressadas dirigindo, né? Nas ruas ainda existem, mas naquela época existia, né? Há uns 3 anos atrás, que nós estamos aí vivendo, né? Após este acontecimento que foi quase que mundial, né? Da pandemia. E ainda tinha pessoas irritadas, estressadas, ansiosas, com depressão. Claro que aumentou muito. E tem aumentado muito o número de pessoas com problemas emocionais, com problemas de se entender, de se autoanalisar, porque a vida tem cobrado cada vez muito mais de nós. Né? O meio de nós nos mantermos, de adquirirmos tudo aquilo para as nossas necessidades, tem sido cada vez mais alto a cobrança sobre cada um de nós. E como nós somos pessoas que queremos, né, andarmos no princípio do Senhor de comer, né, todo trabalhador é digno do seu trabalho, então nós temos que trabalhar. Só que existem algo em nossas vidas hoje que está ruminando na vida de muitos dentre nós, que são os pensamentos acelerados. Hoje quero falar um pouco sobre o pensamento acelerado, como é que ele inicia, por que ele perdura tanto em nossas vidas e como tratar, como fazer com que nós possamos cada dia mais fazer essa higienização mental em nossas vidas. Porque para toda libertação, para todo desprendimento de alguma coisa, nós temos que abrir mão de algo, temos que renunciar, temos que nos educar, né? Nos reeducar para que possamos acertar o alvo, para que possamos viver aquilo que está proposto diante de nós. Os pensamentos acelerados, eles sempre vêm desde na época da infância, porque os maiores traumas nas nossas vidas adultas, eles se dão no período da infância. Muitas vezes, o pai, a mãe, né? Todos nós que tivemos as nossas crianças, nós passamos por uma etapa que a gente faz de tudo para a criança falar, faz de tudo para a criança ficar sorrindo, né? A gente até brinca com eles, faz algumas caretas, algumas palhaçadas, para poder tirar um sorriso, para poder chamar a atenção da criança. Só que chega em uma certa idade, por nós não vigiarmos, muitas vezes nós queremos criticar demais, a criança começa a ficar muito tagarela, falando muito, mexendo em muita coisa, quebrando alguma coisa, né? Querendo saber disso, querendo saber daquilo, a gente faz o quê? Nós não temos mais aquela mesma paciência, não temos mais aquele envolvimento para fazer com que a criança continue feliz, dando risada. E aí começamos aos poucos, podando algumas atitudes, quando as nossas crianças, né, já aconteceu comigo, mas graças a Deus eu observando esse estudo, né, e teve muitos pontos ali que eu pontuei positivo, glória a Deus por isso, né, foi instrução do próprio Deus em minha vida, foi a manifestação de Deus me instruindo, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, vai fazer 25 anos, né, agora, 25 anos atrás, as minhas filhas, eu tinha só as duas mais velhas, primeiras, né, velhas, as duas primeiras, e eu falei para Jesus, agora eu preciso que o Senhor me ensine como é que eu vou educar as minhas filhas para ti. Porque eu eduquei as minhas filhas foi para Deus, foi para o reino de Deus. Eu eduquei as minhas filhas para que pudessem serem mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres bem-sucedidas nessa terra, mulheres saradas,
mulheres que entendem e compreendem a chamada e sabem quem elas são em Cristo Jesus aqui nessa terra. E para a glória de Deus, assim tem sido, né, a forma delas viver, delas pensar, delas proceder aqui nessa terra. Só que alguns pais, eles começam nos primeiros erros grita com a criança se assusta, e aí a criança começa a processar, começa a imaginar, uai, mas um tempo atrás fazia tudo para me ver bem, um tempo atrás só recebia palavras de elogios, e agora começa a receber, você é burro, né? Desculpa a forma de falar, você não consegue entender nada, eu estou falando com você, você não me entende, você é surdo. E a criança vai se retraindo, ou ela presencia algum ato violência, né, de violência no lar, que ela tem que se retrair, tem que se defender, e aí chega aquela fase da criança que ela vai passando da infância para a pré-adolescência, e entra na adolescência que eles ficam mudos. Não conseguem mais ver nos pais um referencial de amigo, um referencial no qual eles podem contar e desabafar, né, os seus erros e os seus acertos, porque foi colocado na mente da criança que ela só tem que acertar. Se ela errar, ela não é um bom filho. Se ela fizer as coisas que não está de acordo com a aprovação do pai ou da mãe, ele deixou de ser alguém especial. E aí começam os graus de comparação. É que filho de fulano, o seu primo, é bem mais novo e já faz tudo. E você ainda não faz. Olha só, ele está bem mais evoluído e você não. Essas são algumas dicas que eu estou falando de traumas que acontecem na infância. Mas existem coisas que são introduzidas na vida de nossas crianças e que nós também hoje estamos fazendo uso, que é, eu estou usando o celular aqui para gravar, né, o áudio, e o outro para gravar a minha imagem. Então, essa ferramenta, ela tem contido, aqui nesse pequeno aparelho, um computador, telefone, muitos aplicativos, informações do mundo inteiro cabem aqui dentro. E coisas que vai assim numa velocidade, virou um entretenimento, quando a pessoa não tem nada para fazer, em vez de descansar a cabeça, em vez de fazer alguma coisa que vai aliviar a atenção, a primeira coisa que faz é olhar no Instagram, é olhar em alguns canais, olhar em algumas redes sociais, só para olhar. E querendo ou não, a mente ela vai absorvendo as informações. A mente ela vai jogando para o seu sistema de armazenamento cada informação que está ali diante dela. Porque sem querer, a gente não está procurando por algo, mas a gente sempre acha algo que nos chama a atenção, que nos faz sair do mundo real, daquilo que nós estamos vivendo no mundo real, e começar a imaginar, começar a juntar os pontos de fatos que não tem nada a ver em nossas vidas, que não vai contribuir com nada do nosso crescimento, com a nossa edificação, não vai contribuir com nada do nosso crescimento espiritual. Então, esse excesso de informação, esses traumas, como eu citei aqui, que muitos têm na infância, outros têm na adolescência, isso faz com que a mente entra o Augusto Cury, ele fala que são mentes killer, né? Aquela mente que aprisiona. Entra naquele compartimento da mente, porque nós temos 100 bilhões de neurônios e cada um trabalha independentemente, né? Mas eles trabalham com uma concordância de fazer com que seja gerado pensamentos, e os pensamentos são o quê? Pensamentos são ideias, pensamentos são a linha imaginária que todos nós temos. Então, esses 100 bilhões de neurônios, ele, de acordo com a tua vivência, de acordo com a cultura familiar, de acordo com aquilo que você está vivendo, a criança, o adolescente que não tem muito poder de filtragem, né,
alguns adultos também não, mas principalmente nessa área que eles são tão indefesos, então ele vai começar a absorver e a entender aquilo da forma que ele acha que é a realidade dele, né? Que é a sua realidade. E muitas das vezes, isso faz com que a mente automaticamente fica ali acelerada, pensando achar solução, pensando achar uma maneira melhor de ser, de viver, de agradar os outros. E aí chega, quando ela cai no mesmo erro, né? Quando cai no mesmo erro, ela se frustra, se cobra muito e se torna uma pessoa amarga, crítica. E quando enfrenta alguns desafios em sua vida lá na frente, quando vai se envolver em relacionamento, ela se retrai novamente. Então, existem vários fatores que contribuem para que hoje nós tenhamos um pensamento acelerado, né? E esse pensamento acelerado, ele traz insônia, inquietação, síndrome do pânico, casos de depressões. Poucas pessoas que sofrem de depressões, elas são acompanhadas por profissionais, porque um bom profissional se encontra em um recurso privado e nem todos têm condições, né? Falta isso, e cada dia mais está aumentando, mas não só aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 25, a seguir. Não só aqui nesse livro, mas em outras passagens da Bíblia, Jesus Cristo nos chama a atenção para não andarmos ansiosos, para não vivermos preocupados. É tanto que lá no início, quando Deus, no livro de Gênesis, quando Deus ele fez o céu, né? Fez o céu e a terra, Deus criou este mundo, esse planeta, no qual ele nos inseriu para vivermos aqui, ele descansou no 7º dia. E cada vez que ele criou algo, ele olhou e analisou e viu Deus que era bom. E ele foi criando e foi ali agregando tudo aquilo que ele achava que era necessário colocar neste planeta, no nosso planeta onde nós estamos aqui vivendo. Mas houve ali uma pausa. Houve ali uma meditação naquilo que ele estava construindo, na construção do mundo. E é o que nós precisamos, ter esta pausa, para poder entender, porque existem situações, né? Existem situações, não tem aquela história que a pessoa chega e fala, fulano falou que se eu continuar assim vai acontecer dessa forma, eu tenho que parar com isso. Por quê? Porque dependendo dos hábitos adotados, a gente já sabe o que o futuro está aguardando. Dependendo das ações repetitivas, nós já sabemos aonde é que vai acabar. Então, o que nós temos que fazer? Estarmos atentando para a voz do Senhor Jesus Cristo. Estarmos buscando cada dia mais meditar. Porque o ato de meditar na palavra de Deus faz com que os nossos pensamentos, eles serão renovados, faz com que nós tenhamos mais fé. Porque todo esse excesso de informação, eles não são nada mais, nada menos do que lixos. Lixos armazenados em algum compartimento que está impedindo que as coisas boas venham. E por isso que muitas pessoas, elas mal conseguem mudar a si mesmo, transformar a si mesmo em uma pessoa que ela sabe que ela precisa, e elas desistem porque são forças muito firmes, muito fortes, né? Que nós temos que vencer, quebrar essa barreira em nossas vidas, na mente, na forma de agir, de pensar, através de novos hábitos, através de resiliência em nossas vidas, e a pessoa acaba aqui criticando. Não tem aquelas frases que as pessoas falam? Toda pessoa machucada, ela vai machucar outra. Toda pessoa que critica muito outra é porque ele não consegue, esse bloqueio está nela e não na outra pessoa. Por isso que ela cobra tanto, por isso que ela fala tanto com a outra pessoa. É assim, a outra pessoa faz tal coisa, e é verdade. Mas na autoridade do nome de Jesus,
nós iremos reinar nessa terra. Na autoridade do nome de Jesus, nós iremos, a partir de hoje, fazermos diferente. Porque se Jesus Cristo falou, não andeis ansiosos, não se preocupes com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, olhai os lírios do campo, aqui nessa mesma passagem bíblica do livro de Mateus, capítulo 6. Olha como vestem os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua glória, ele jamais teve vestes tão majestosas, tão lindas, como os lírios do campo. Se o lírio, hoje ele está aqui, amanhã ele murcha, ele é cortado e não existe mais, e Deus se preocupa com ele, que dirá nós que somos filhos, que somos herança, que somos herdeiros no Senhor? Então, quando eu meditei nesse tema de hoje, e eu fui só tentando puxar, o fio da meada, e eu fui meditando muitas coisas que já ocorreu comigo, que eu já superei, mas que quando eu olho pessoas ao meu redor, hoje eu trabalho, com pessoas que precisam deste desenvolvimento, desse entendimento, por que está acontecendo isso, Eu tenho ajudado pessoas, porque aonde Deus me libertou, onde Deus me curou, onde Deus permitiu que eu fosse, Porque no livro de Jeremias está escrito, o mesmo que fere, é o mesmo que permite a ferida, é o mesmo que sara. Ele vai sarar. Tudo é permissão de Deus, porque nós somos propriedade do Senhor Jesus. Então, existem coisas ruins em nossas vidas que nós passamos, nós falamos, por que, Senhor? Eu estava fazendo tudo certo. Por que, Senhor? Se eu estava observando as suas leis e, de repente, isso me ocorreu, o que vai acontecer com a minha vida? Mas existem situações em nossas vidas que nós só iremos buscar Deus com intensidade porque aquilo ocorreu, porque aquilo aconteceu. E existem níveis em nossas vidas que há uma necessidade de Deus fazer com que nós possamos enxergar aquilo que Ele quer que nós enxergamos de acordo com o querer dEle para as nossas vidas, porque dentro da nossa chamada, dentro do propósito de Deus através da nossa chamada, lá na frente nós iremos conhecer, Ele irá nos aproximar, nos apresentar pessoas que estão enfrentando situações iguais ou piores das que Ele permitiu que nós passássemos. Só que hoje nós somos pessoas saradas. Hoje nós somos pessoas que entendemos e compreendemos o agir de Deus em nossas vidas. E nós temos o quê? Testemunho e autoridade para falarmos acerca desses assuntos, no qual eu estou aqui falando com vocês. Então, quando se fala de pensamento acelerado, eu citei alguns modelos, algumas comparações simples, fáceis, que quase todas acontecem na formação da pessoa, do ser humano, no seu lar. Quase. Mas existem situações mais intensas, existem situações mais fortes. Mas tudo isso nós precisamos nos conhecer. Nós não precisamos fazer aí uma formação de psiquiatria, de neurologia, para entender como é que funciona a nossa mente. Vá lá no Google, pesquisa o funcionamento da mente, faça um estudo como é que funciona a nossa mente. Eu fiz isso. Jesus me tirou da depressão através dessas pesquisas que eu fiz, da minha fé e das pesquisas para entender. Porque existiam limitações em minha vida que eu ficava assim, só pensando naquilo, quanto mais eu alimentava um gigante. E aquele gigante parecia ser intransponível, era uma montanha intransponível, eu não conseguia vencer. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer, porque nem tudo é o diabo. As pessoas, quando falam que alguma coisa não está certa, não, o inimigo fez isso. Gente, é só olhar para a Bíblia. É só olhar para a palavra do Senhor. Existem tantas situações difíceis que Deus permitiu que o povo dele passasse para que o povo pudesse ser exortado. E também profetas, para que Deus pudesse usar eles. E o nome deles está escrito aqui no livro sagrado que está em nossas mãos.
Pessoas que ao redor do mundo, as pregações nos púlpitos, eles lembram dos profetas que passaram por situações difíceis. Nós temos sim o inimigo de nossa alma, que ele é zombador. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós temos sim. Só que a falta de conhecimento, muitas vezes, sobre nós mesmos, sobre quem nós somos em Deus, sobre como funciona a nossa mente, como nós funcionamos, como nós fazemos para dar certo em todos os âmbitos em nossa vida, física, emocional, espiritual, financeira, familiar, relacionamento, ministerial, né, como conviver com as pessoas dentro da sua chamada, entender qual é a sua chamada também, isso é muito válido para que sejamos bem-sucedidos em nossa chamada ministerial, saber qual é o nosso papel aqui na terra. Eu já sei o meu, graças a Deus. E isso faz com que nós possamos vivermos melhor. Por quê? Quando nós estamos passando por alguma situação, nós já vamos ativar na nossa memória. Por que isso está acontecendo? Não aquele porquê com Deus. Senhor, por que isso? Por que comigo? Não. Mas por que e para que essa situação está me ocorrendo? Qual é o sentido, qual é o proveito dessa situação? O que é que está ocorrendo comigo? E observarmos os sinais. Os sinais estão em nossa volta o tempo todo. Os sinais são alarmes, são pistas para que nós venhamos seguir e saber onde é que está o rumo certo, né? Para que possamos sermos mais assertivos. Então, quando eu comecei a pensar, né, a estudar sobre pensamento acelerado, eu me vi em muitas situações no passado no qual isso me trazia um norteamento na minha vida. Eram situações complicadas que talvez hoje você esteja vivendo. E eu quero te encorajar a lutar com todas as suas forças. Redobre o seu período de oração com o Senhor. Redobre o seu tempo de busca ao Senhor. Para que você venha, na autoridade do nome de Jesus, vencer cada bloqueio, cada trauma, cada situação. Porque existe uma vida abundante e plena para que nós tenhamos que viver nessa terra. Mas se nós ficarmos ali presos em situações que vai só consumir as nossas forças, uma das coisas que os pensamentos acelerados causam em nós é muito cansaço. Cansaço, fadiga, desânimo e o pior de todos, o ceticismo. Muitas pessoas colocam os seus problemas maior do que o poder de Deus para resolver. E aí, quando você entra neste quadro de ceticismo, de incrédulo, de duvidoso, a situação fica verdadeiramente impossível para ser realizada. Porque o nosso Deus é o Deus que é conhecido o Deus do impossível. Mas é quando nós pegamos aquela causa impossível, conhecendo as nossas limitações, nós colocamos diante dele e cremos que ele vai resolver. Mas a partir do momento que você não acredita que pode ser resolvido, aí fica bem difícil de você viver o seu milagre. Então hoje, nós estamos para a glória do Senhor hoje aqui, falando de um assunto muito importante e atual. Por isso que eu trouxe o tema, o mundo precisa de Jesus. Porque quando eu for alcançada com a graça dele de ser liberta, de ser liberada para prosseguir, de entender e compreender pontos em minha vida que venha somar, que venha fazer com que eu venha desfrutar de uma vida plena e abundante, eu possa ser aquela mão que vai estender para o meu irmão, para o próximo, para poder ajudar. Porque a nossa passagem aqui nessa terra, ela se dá em nós estarmos o tempo todo nos relacionando com pessoas, convivendo com pessoas, ajudando uns aos outros em amor no Cristo Jesus em nossas vidas. Aleluia. Esse é o verdadeiro sentido
de ajudarmos uns aos outros nessa terra. Foi para isso que Jesus veio. Ele era um rei, né? Ele ainda continua sendo. Ele desceu com uma forma humana, se humilhou. Já pensou? Nós somos tão assim, sensíveis. Nós somos tão pequenos, nós somos tão vulneráveis, né? Um clima que muda, a gente já fica gripado, acontece tantas coisas desagradáveis. E o pecado, nós temos a natureza pecadora em nós. Não, o pecado ele não tem poder, mas a natureza pecadora fica o tempo, todo dia a gente tem que lutar contra o pecado. Todo dia nós temos que analisarmos as nossas decisões. Porque a natureza pecadora fica o tempo todo, é uma guerra, o espírito e a carne, né? Fica militando ali. E Jesus Cristo, ele veio, se humilhou e se fez servo como uma forma de homem. E fez melhor ainda. Ele veio nos servir com humildade. E ele diz, aquele que quer ser maior no reino de Deus, aprenda a servir. Nós temos que servir. Então, quando Jesus Cristo ele vir, com esse poder e graça, esse poder que quebra cadeias, este poder que quebra todas as estruturas do rancor, da amargura, da inveja, da decepção, das frustrações, das dores, este poder que quebra toda influência e procedência maligna, ele vem com esse poder sobre nossas vidas. E nos ajude a cada dia mais, nos ajuda a cada dia mais a sermos liberados. O povo de Deus, muitas vezes, eu olho para um lado, eu olho para o outro, em várias situações, eu vejo o povo de Deus que aceitou ser oprimido, que fica como, que essa terra é só sofrimento, coisa boa é só lá no céu. Aqui é desse jeito mesmo, nós temos que sofrer. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo conta comigo e conta contigo para ajudar outras pessoas. Se as pessoas lá fora não verem em nós pontos positivos, algo que os estimule a sair do sofrimento, como é que eles vão sair? Já parou para pensar? Como é que eles vão sair? Ele olha para um crente murmurador, triste, abatido o tempo todo. Como é que eles vão ter um referencial? Existem coisas que é só aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que desfrutarmos daquilo que Deus propôs para que nós desfrutássemos. Enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer a obra aqui na terra no qual o Senhor confiou a cada um de nós. E vamos lutar em nome de Jesus contra todo pensamento acelerado que tem tirado o nosso foco, que tem tirado a paz, que tem tirado muitas vezes a gente até da presença do Senhor com mais intensidade, porque quando a gente vai orar, muito dentre nós, quando vai orar, é tanta inquietação, é tanta agitação que não consegue concentrar o pensamento em Deus, mas fica pensando em um monte de coisa ao seu redor, pensamentos que não vão levar a lugar nenhum. Muitas vezes não. O certo é, quando nós acalmamos, quando nós falamos, Senhor, está aqui em suas mãos essa causa, esse problema, essa situação. E eu peço ao Senhor que entre, Senhor. Eu te dou, Senhor, total liberdade para agir e ajudar com que isso se realize em minha vida. Te dou total liberdade, Senhor. Entra nessa situação, Senhor. E faça aquilo que é da sua vontade. E descansa. Não dá palpite, não fica ansioso. De uma hora para outra as coisas não acontecem. Comigo já aconteceu muitas vezes isso. E contigo também. Então pare de muitas vezes querer carregar o mundo nas costas. Ficar criticando as pessoas. Ficar apontando o dedo. Vamos nos esvaziar do eu, do ego. Vamos nos esvaziar de tudo aquilo que tem nos impedido de ser leves e livres para sermos habitados com plenitude da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos acordarmos todos os dias e declararmos,
Jesus, eu te declaro na minha mente que o Senhor é meu Senhor e Salvador. Eu declaro Jesus no meu coração. Eu declaro Jesus em cada ação que eu fizer, que eu tiver que fazer nesse dia. Eu chamo o Senhor para me ajudar. O povo de Jesus precisa falar mais o nome dele. O povo de Jesus Cristo precisa chamar ele para tudo que for fazer. Tudo que nós formos fazer, temos que apresentar ao Senhor e chamar ele, pedir a opinião dele. Porque se ele é o nosso Senhor, ele também tem opinião para nos dar, ele tem nos conselho. Né? Não é um dos nomes dele lá no livro de Isaías, se eu não me engano, é capítulo 9, versículo 11, que é um dos nomes dele. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Não é só maravilhoso, ele é maravilhoso conselheiro. Não tem aquele conselho que abre as portas para você, aquele conselho que faz com que a tua mente expanda e você entenda e compreenda o que é que tem que ser feito para ter uma vida com resposta, né? Com a vida com uma plenitude no Senhor. Então, ele é o maravilhoso conselheiro. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais um estudo, pela tua vida. Quero aqui estar te convidando, você que está aqui ao redor, né, de Porto Velho, te convidando. Eu não estou em Porto Velho, né, estou aqui no estado da Bahia, mas eu quero aqui estar falando os dias de culto, que são domingo, terça e sexta-feira. Domingo às 19 horas, o culto da família, o primeiro domingo é culto de Santa Ceia, e nas terças-feiras são culto de ensino, e nas sextas, né, acompanha as programações aí, nós temos o culto das eleitas de Cristo. Todos vocês serão mais do que bem-vindos, né? Muito mais do que uma família, né? Nós somos, muito mais do que uma igreja, nós somos família em Cristo Jesus para te receber. Amém? Estarei fazendo a oração final, que Deus os abençoe e eu agradeço a participação de todos em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dado a Ti. Quero neste momento, Pai, engrandecer o Teu santo nome. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, uma mente de Cristo. Uma mente saudável. Uma mente, Senhor Deus, que nos ajude a discernir e a entender a Tua vontade. Apresento, Senhor Deus, essa pessoa, apresento essa irmã, essa família, este lar, apresento, Senhor, este líder que está acompanhando, que o Senhor possa estar envolvendo ele, enchendo ele com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito e operando milagres, Senhor. Te rendemos graças por tudo e nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Até um próximo programa. Fiquem todos com Deus.